Tá ao vivo. Agora é só esperar alguém entrar. Eu entrei. Ó, tem que esperar mais pessoas pra entrar. Olá pessoal, hoje eu vou falar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre natação infantil. É uma live assim, mais como, talvez como alerta ou como também para falar sobre algumas peculiaridades que a natação infantil tem. Então, indo direto ao ponto, né? Primeiro é o seguinte, o que a gente entende por natação infantil aqui na Aquaboia? A gente separa a natação para bebês de 0 a 3 anos, que precisa de acompanhamento dos pais na água, e a partir dos 3 anos, as crianças não precisam mais de acompanhamento dos pais, e é essa faixa etária que eu vou abordar, de 3 anos em diante, tá? E se vocês tiverem algumas questões, tiverem algumas curiosidades, por favor, fiquem à vontade aí para perguntar. E o que eu puder atender e responder vai ser com prazer, tá ok? Vamos lá. A natação infantil, a partir de 3 anos. Qual é a intenção principal da natação infantil? Pelo menos o que a gente entende de objetivo principal para a natação infantil. Um minutinho só que acho que estão me chamando. Desculpa. Vamos lá. A natação infantil, a gente tem como o objetivo principal é a sobrevivência aquática. A água tem assim, traz um fascínio, né, muito grande para a criança, seja em piscina, no mar, um lago, né, que tenha segurança, até beira de rio, a criança gosta de brincar na água, parques aquáticos, né? E o principal fator de abordagem da natação infantil é proporcionar segurança para as crianças e tranquilidade, uma certa tranquilidade dos pais. A intenção assim, inicial da natação infantil, pelo menos até os 7 anos, não é ficar muito focado, muito dar prioridade para ensino de técnica, né, específica de natação. Por quê? As técnicas, primeiro que são muito exigentes, né, para uma criança. Exige inclusive coordenação motora e principalmente uma certa paciência para a criança aprender a técnica certa. E segundo que a gente quer proporcionar para a criança o prazer na água, né? A coisa tem que ser mais lúdica e mais leve. E se a gente priorizar só técnica, ensinar muito estilo de natação, ficar voltado muito para o estilo da natação, os 4 estilos, nado crawl, nado costas, nado peito e borboleta, a coisa pode ficar até enfadonha para a criança. E ao invés de a gente proporcionar uma longevidade dessa criança no esporte, natação, por ser uma coisa muito maçante, pode até abreviar o tempo dela dentro do esporte. E eu falo isso com uma certa experiência de piscina, de aula, né? E experiência própria.
uma historinha assim bem breve. Eu comecei a nadar com 7 anos de idade. Meus pais me colocaram aqui na primeira turma de natação que teve no Guararema Futebol Clube. Até o nosso professor era o Obed, quem é da antiga geração vai saber do que eu estou falando, mas quem não é também vai saber agora. E era assim, uma turma muito grande, enfim, e eu caí na água com 7 anos de idade para aprender a nadar. Muito bem. Como toda criança nessa faixa etária, aqui em Guararema naquela época não tinha assim muita opção de lazer que não fosse, aliás, tinha bastante opção de lazer natural, né? A gente gostava de jogar bola na rua, brincar na rua, ir na casa de amigos, etc. E a natação, na época, foi um a mais ali. O que aconteceu muito, né, que eu lembro daquela época, meus pais não forçavam a barra para eu ir para natação. Eu lembro que as aulas eram 2, 3 vezes por semana. E eu vou ser sincero, teve uma época que eu até faltava bastante, né, na aula de natação, e eu perguntava para os meus amigos no dia seguinte, na escola, se havia sido dado antes da aula, porque tinha um aquecimento, umas coisas meio diferentes, era um outro estilo de aula, né? Se havia sido dado jogo de futebol, tem uma trilha no meio do mato, que a gente fazia uma trilhazinha ali perto do clube, que tinha um matagal lá, e eu achava muito interessante isso aí. Quando eu ficava sabendo que houve esse tipo de atividade antes da aula, na aula seguinte eu ia. Mas quando não tinha, eu não ia muito para a aula de natação. Quer dizer, eu dava umas faltadas meio sistemáticas na aula. Mas os meus pais nunca se importaram muito com isso. Eles me mantiveram na aula de natação, até que chegou uma época que eu peguei gosto pela coisa e, independente do tipo de aula, eu não faltava mais e fui adquirindo prazer, né, na aula de natação, e depois, daí para frente, foi bem dinâmica a coisa. Eu fui nadador lá em Jacareí, do Trianon Clube, fui para Mogi, no Clube Náutico Mogiano, enfim. O que eu quero dizer com isso é que não houve pressão para que eu me tornasse, para que eu aprendesse a nadar, e eu acabei virando um nadador. Fui nadador até os 18 anos de idade. E até hoje, né, eu gosto, é um dos esportes que eu mais gosto, eu nado muito ainda hoje. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu faço triatlon, e eu nado pelo triatlon, nado em mar, águas abertas, eu gosto de nadar. Então eu tenho uma longevidade no esporte natação. Por outro lado, eu tenho amigos, desde aquela época, até hoje a gente é amigo, né? Amigo de infância e amigo de verdade. Que por pressão muito grande dos pais, né? De que eles queriam que o filho se desenvolvesse na natação precocemente. Teve uma época que surgiu a coisa da competição de natação. Era uma novidade aqui em Guararema, né? E todo mundo aqui que tinha um filho na natação, ou quase todo mundo, queria que o filho competisse. E alguns amigos meus que foram meio pressionados. Não foi nada assim, é uma coisa inconsciente dos pais, né? Meio inconsciente, porque quer o melhor para o filho, mas ao mesmo tempo esse querer muito, com muita ênfase, né, na parte técnica da natação, acabou afastando esses meus amigos da natação. E hoje
eu acho que daquela turma toda lá que nadava, e nadava muito bem, uma turma muito grande, até onde eu tive assim, contato, acho que de umas 20 crianças naquela época, que hoje são adultos, acho que tem dois só que ainda tem uma certa afinidade com a água, ou seja, eles não tiveram uma longevidade no esporte natação, sendo que hoje a natação é uma das ferramentas até preconizadas por médicos, etc., que podem proporcionar um ganho de qualidade de vida para as pessoas, um pouco mais de saúde, enfim, controle dos índices, dos parâmetros sanguíneos, de glicemia, colesterol, até controlar a pressão, dores articulares, dores musculares. Mas tudo isso pode vir lá da infância. E a natação infantil, eu me pego muito nisso. A natação infantil é uma entrada para o esporte e que a gente tem toda a ferramenta na natação infantil para cativar a criança e para ela ser feliz dentro do esporte, de uma maneira lúdica, bem saudável, e no momento certo, aí sim a gente vai começar a inserir técnica de nado, de mergulho, virada, enfim, todos os fundamentos que a natação tem nos seus estilos, né? E aí, se a gente perceber que tem uma criança com um pouco mais de aptidão para competição, ou gosta que é competitiva, que quer participar, que quer experimentar um ambiente competitivo, beleza, aí a gente vai e parte para esse lado. Mas é muito importante tanto os professores quanto os pais terem um entrosamento de conversas e participação, de troca de ideia, né, sobre as aulas de natação, e os pais também entenderem que as crianças variam, né, elas têm um humor variável, né, o gosto variável, e eu, por exemplo, recomendo aula de natação para criança, a natação infantil. Para mim, o ideal é de 2 vezes por semana. Por quê? Mais que isso, não é questão só de sobrecarregar uma criança, mas pode tirar um pouco a liberdade da criança de ser criança, de brincar, de ter o momento dela. E 2 vezes por semana há uma flexibilidade, né, de dias, de horários, o dia que não puder, a semana que não puder vir na segunda-feira, pode vir na quarta, ou se não puder vir na quarta, vir na sexta, ou na terça, ou na quinta, no sábado, enfim. Há uma flexibilidade maior e a criança acaba saindo da aula de natação, na segunda aula de natação, com aquele desejo de querer fazer uma outra aula, de querer voltar. Um minutinho só. Desculpe, voltando. Então, essa frequência semanal na criança é muito importante, mas de maneira bem tranquila, 2 vezes por semana, ok, eu acho bem legal. Nada contra a criança que gosta de nadar 3, 4 vezes por semana, mas eu acho que 2 vezes é o ideal. E para a gente assim, quase que concluir
o assunto natação infantil de uma maneira bem objetiva, a natação infantil, basicamente, sobrevivência aquática. Logicamente, sobre sobrevivência aquática, as pessoas às vezes não entendem muito bem que tem umas técnicas de sobrevivência aquática. Parte para adaptação à água, apneia, deslocamento, flutuação dorsal, flutuação ventral e o cachorrinho. As pessoas às vezes veem a gente dando aula de natação infantil e o trabalho da mãozinha da criança embaixo d'água, subindo o pescoço ali para respirar, enfim, e não entendem muito bem por que a gente faz isso aí. E aí que eu falei que deve haver um entrosamento entre pais e professores. E esse é o exercício principal para garantir uma segurança para a criança na água, num eventual, por exemplo, incidente, né, da criança estar em algum lugar, cair numa piscina, num lago, enfim, ou mesmo no mar, tá brincando na beiradinha, tomar uma onda e sofrer uma queda no mar ali, ela vai saber fazer a apneia e até eventualmente fazer o cachorrinho até o adulto resgatar. A sobrevivência aquática não garante que a criança vai saber sair de uma situação de perigo sozinha. A sobrevivência aquática garante sim que a criança vai conseguir se sustentar por alguns segundos, 30 segundos, algumas crianças 1 minuto, até um pouquinho mais, até o resgate de um adulto. Por isso é importantíssimo sempre a criança ter a supervisão de um adulto dentro d'água, né? Isso aí é imprescindível, isso aí a gente não abre mão. Mas a natação infantil é isso. E depois, sim, a gente vai desenrolar para frente com a criança já uma afinidade muito grande com a água e quem sabe até vir a ser um nadador ou uma nadadora, ok? Se vocês tiverem dúvidas, questões, eu estou à disposição. Se não quiserem mandar agora, quiserem mandar aqui pelo WhatsApp da academia, fiquem à vontade, eu estou aqui para responder. Beleza? Forte abraço, pessoal, e até a próxima.